muito boa noite. Bem-vindo ao programa DNA com gente que faz e acontece. Nosso convidado de hoje tem um currículo profissional incrível. Formado em Direito e Jornalismo, atua nos dois segmentos em várias empresas. Além disso, tem especialização em marketing pela Fundação João Pinheiro e por uma universidade no exterior também. Isso além de professor, escritor e empresário. E esse ano, seu escritório de consultoria em comunicação empresarial completa 30 anos. Além disso, é diretor institucional da CBL e associado da Fundação Dom Cabral. Em 2014, foi eleito presidente da Associação Comercial e Empresarial de Minas, a AC Minas. Estamos recebendo o Lindolfo Pauliello para nos contar tudo do seu DNA. Bem-vindo aqui na Band ao nosso programa, né? Você que foi saudado hoje aqui, não sei porquê, vão abrir o programa falando, você já tinha nascido, já tinha crescido, mas foi saudado como um príncipe. O que é? O seu berço, o que é? Foi um principado de quê? De Band? Que história que é essa aí? Band, né? Sim, porque é uma criação do Antônio Teles, né? A brincadeira dele, que ele me chamava de Il Principe, por causa da Fiat, né? Em italiano, Il Principe. Então, criou isso e as suas secretárias aqui guardaram para sempre esse nome. Olha, ficou brincadeira do Teles. Carimbado aí no nosso DNA, do DNA isso. Da Band. Mas você, de Ubá para o mundo, vamos contar, fala um pouquinho desse doce aí, essa doçura dessa manga aí. Terra de manga, não é isso? Né? Paulinho, quem partiu de Ubá para o mundo foi Ari Barroso. Opa! Eu parti de Ubá para Belo Horizonte, com algumas passagens aí pela Itália e coisa e tal. Mas Ubá é isso, é a terra da manga, né? A terra das moças bonitas, terra da música, terra do carnaval. Porque o Ari Barroso levou isso para lá. Ari Barroso levou os cariocas para Ubá. O pessoal ia chupar manga lá nos fins de semana, porque o bar sempre foi ligado ao Rio, porque não tinha estrada para Belo Horizonte. Mas por que essa ligação? Peraí, eu desviou já um pouquinho aqui, mas... Perto demais, né? A Zona da Mata é muito perto do Rio. A influência toda cultural da Zona da Mata é do Rio de Janeiro. Tá. Né? Então é isso. Vamos contextualizar você aí em Ubá. Nasceu filho de quem? Né? Filho de quem você? Da senhora Maria da Piedade Coelho Pauliello. Tá. Meu pai, Lindolfo Pauliello, desembargador. Olha aqui, desembargador. No lançamento do meu primeiro livro, A Rebelião das Mal-Amadas. Como é que o último livro lançado pelo Pasquim. Como é que eles foram parar lá em Ubá? Ubá, a minha mãe é filha do senador Levindo Coelho. A famosa família Levindo Coelho. Os anais da nossa história. Isso. E o meu pai, ele formou-se em Direito, foi delegado de Uberlândia, com 20 e poucos anos, e de lá ele foi para Ubá e conheceu minha mãe, e nunca mais se separaram, graças a Deus. O Pauliello vem de onde aí? Tem origem? Mozambinho. A origem é Viggiano, na Itália. Itália. Isso. Tá. Próximo de Nápoles. E ali o que é? Você nasceu, ficou até quantos anos? Nasci em Ubá. Logo em seguida, papai foi sendo nomeado juiz de direito pelo interior de Minas afora. Moramos em boa parte da cidade da Zona da Mata, por ali. Depois fomos parar num lugar que, para mim, pareceu assim, São Paulo. A gente saía de Manhuaçu. Eu gosto muito, gostei, nos receberam muito bem em Manhuaçu. Mas Lavras, bem distante. Lavras nos pareceu, assim, uma capital, porque Lavras tinha do Candares, é a terra do Instituto Gammon, né? Da Escola Superior de Agricultura de Lavras, né? Então, para um cara simples da Zona da Mata, assim, meio jeca, né? Você ir para Lavras naquela época, isso foi em 58, né? Isso me pareceu, assim, estar partindo para uma capital. Tanto que quando eu cheguei em Belo Horizonte, já estava me sentindo, assim, meio uma figura da capital. Mas vem cá, você foi pulando o estudo, como é que é? Foi pulando, você deu um pulo aí, então... Essa trajetória O juiz de direito, na sua carreira, ele vai para várias comarcas, né? E nós íamos com meu pai. E todas as vezes que meu pai era transferido de uma cidade para outra, nós íamos fazer um estágio em Ubá, na casa do meu avô, até que o papai preparasse a casa, ele era muito carinhoso. Ficava 2 meses sozinho preparando a casa no interior. Você e quantos irmãos? Nós somos hoje 3. Três faleceu irmãos. O Camilo e faleceu o Eduardo. Saudoso Camilo e Eduardo também. Olha aí faz Gilda, a psiquiatra, a Antonina, está morando em Cabo Frio, e Joe. E Joe.
né? Mas e aí, então, o estudo foi todo picado? Foi, isso aí. E isso te atrapalhou muito. alguma coisa ou te deu musculatura aí para desenvolvimento intelectual? O meu pai sempre me dizia, olha, você precisa ter mais base. Você está ficando meio sem base. Claro, cada semestre eu estava estudando numa cidade, né? Mas quando eu cheguei em Lavras, indo para o Instituto Gammon, realmente ali eu me desenvolvi. E depois, no Colégio Estadual de Minas Gerais, onde eu fiquei 7 anos, fiz todo o curso ginasial. Lavras? Aqui. Saí do Gammon, fiz o exame de seleção do Colégio Estadual aqui, não é? E fiz todo o meu curso médio, como é que chama aquilo? Antigamente era o ginásio científico, só que eu fiz o clássico. Tá. Quer saber por quê? Você está Você está criando aqui o nosso DNA? Puxa, vamos puxar, vai, conta aí, puxando a língua. Porque eu estava me preparando para ser diplomata. Olha que coisa. Então, cultura inglesa, aliança francesa, direito, humanidades no Colégio Estadual, porque o curso clássico do Colégio Estadual era uma universidade. Eu me preparei para isso até que veio o golpe militar. Peraí, mas isso foi uma vocação ou influência do pai? O pai rígido, como é que era? Meu pai era desembargador e o negócio dele era direito. Né? Mas eu sempre quis ser diplomata, carreira diplomática. Mas formou em direito. Direito é base para a diplomacia. Você já chega com pré-requisito no Itamaraty fazendo direito. Tá. Aí o direito foi... Ocorre, Paulinho, que quando eu estava na Escola de Direito, em 64, não, em 74, eu estava ainda no estadual. E quando eu cheguei pouco depois na Escola de Direito, veio o golpe militar. Então, não passou pela minha cabeça nunca representar uma ditadura no exterior. Aí eu me dediquei ao jornalismo, para poder falar. Paralelo ao direito, aí que você entrou no Jornal do Estado de Minas, é isso? Do Estado de Minas. Foi, né? Isso. E aí? Durante 5 anos. 5 anos. Cobrindo uma revolução que houve na economia de Minas Gerais, do final do governo de Israel Pinheiro, passando por Rondon Pacheco, quando o produto industrial mineiro cresceu 16,5%. Eu dirigi o marketing do BDMG. Tá. Paralelo a isso, você teve um reitor que veio do exterior aí. Que história que é essa aí? Para te dar uma aula de marketing? Isso foi um negócio genial. Não a minha, quem dera só para mim. Era o professor Chester Owens, que era o Dean, ele era o reitor de Columbia University, aqui dentro de Belo Horizonte, na Fundação João Pinheiro. A Fundação João Pinheiro foi efetivamente uma coisa assombrosa na década de 70. Colaborou muito para os executivos mineiros naquela época. E logo depois veio o Dom Cabral, onde eu estive também com o nosso querido professor Emerson de Almeida, desde o primeiro momento. Mas aí você o quê? Conciliar? Era repórter por um lado, o marketing por outro? Que salada aqui, que você foi se encaminhando para quê aí? Não, 5 anos de jornalismo no Estado de Minas como repórter de economia. Naquele mesmo momento eu estava fazendo a Faculdade Federal de Direito, a UFMG, na Praça Afonso Arinos, a vetusta casa de Afonso Pena, colega do Ângelo Oswaldo, grandíssima figura, meu querido amigo. Dali, então, eu saí convidado para ir para a Fundação João Pinheiro como advogado da Fundação João Pinheiro, no meu primeiro ano depois de terminada a faculdade. Acontece que eu percebi que o Centro Tecnológico de Minas Gerais estava sendo criado pela João Pinheiro, precisava de comunicação. Os mineiros precisavam entender, os empresários mineiros precisavam entender o que era tecnologia, o que era um centro tecnológico. Então, eu convenci a Fundação a criar, porque o Centro Tecnológico de Minas Gerais, CETEC, pertencia a João Pinheiro naquela época. Então, me incumbiram, já que você quer fazer isso, você continua tendo aqui o título de advogado, mas você pode fazer, então, cria o que você quer. Criei a área de comunicação do CETEC. Do CETEC, que depois passou para a Secretaria de Ciência e Tecnologia. Isso. E do CETEC, então, eu fui convidado, já tendo terminado a minha especialização em marketing, era um convênio Fundação João Pinheiro, Columbia University, aqui em Belo Horizonte. Eu tive esse privilégio. E é um dado interessante. Naquele momento, as coisas se misturam um pouco. Mas eu estava no CETEC, dirigindo a área de comunicação, quando o presidente da Fundação João Pinheiro, Luiz de Oliveira Castro, me convidou para ser assistente dele, com 22 anos de idade, mais ou menos o que eu tinha. Então, eu estava com a caneta na mão para dirigir alunos para o curso de mestrado em Nova York. Mas eu não quis dirigir a mim mesmo, porque eu achava que Nova York era muito longe e 2 anos era muito tempo. O Brasil estava numa efervescência enorme naquele momento. Eu estou falando aí de 1972. Né? Então, eu decidi
ficar aqui em Belo Horizonte. Foi muito bom. Diga ao isso. povo que fico, e aí veio a Fiat. Não, porque eu não segui aquilo que os militares exigiam. Brasil, ame-o ou deixe-o. E aí você ficou. Eu era de uma geração que amava e quis ficar. E aí a Fiat te achou? Bom, não, aí o BDMG me achou. Teve o BDMG. Né? É um currículo, é uma coisa de louco. Se mostrar para o meu espectador aqui, é uma coisa... Foi muito rápido. Demais. A minha vida é privilegiada, graças a Deus. O Abílio Santos, um grande amigo, assumiu a presidência do BDMG e me chamou para dirigir a área de marketing, porque eu tinha acabado de fazer a especialização em marketing. E Adolfo Martins da Costa, que já era um amigo meu, na época presidente da Associação Comercial e Empresarial de Minas, me convidou para ir com ele para a Fiat, para implantar a área de comunicação e criar a imagem Fiat no Brasil. Eu tive essa honra. Eu fui um dos corresponsáveis pela formação da imagem da Fiat no território brasileiro. Que interagiu muito com a cultura de Minas Gerais, né? Foi a nossa ideia. Foi a ideia, não foi? Nós criamos um slogan chamado A Ideia é Ser Útil. Fiat Automóveis S.A., a ideia é ser útil. Então, a estratégia era nós estarmos juntos com o pensamento de Minas Gerais, com a cultura de Minas, com a identidade do Brasil, identidade de Minas. E aí nós podemos ver aí, daqui a pouco, se vocês quiserem, as fotos dos livros que nós lançamos. Pela Fiat? Pela Fiat, as edições Fiat. Olha aí, buscando a identidade nacional, prêmio Fiat para universitários. Imagine você, em plena ditadura, nós criando aí, estudando o trabalho no Brasil, a violência urbana no Brasil, o que se chamava naquela época de economia, a educação no Brasil, o novo cidadão brasileiro, tudo editado pela Fiat. E na outra foto, nós vamos ter as edições Fiat buscando a identidade nacional. Olha aí, o país que nós queremos, a Voz de Minas, Mineiridade, a Voz de Minas de Alceu Moroso Lima, Mineiridade do Silvio de Vasconcelos e O que faz o Brasil, do Roberto da Mata. Tudo isso editado pela Fiat, buscando a identidade nacional. A nossa ideia era essa. A Fiat foi corajosa, porque aquilo tudo foi no regime militar, mas isso ajudou a criar aquele nível de simpatia, de respeito pela Fiat. E essa identidade foi 12 anos ali? 12 anos. 12 anos. Prazerosos e você diria que somou conteúdo aí não só para Minas, mas para muito além das Gerais, é por aí? E eu sou muito grato ao Silvano Valentino, que foi superintendente, depois presidente, porque quem tinha a mão na massa ali na operação era a parte italiana, né, que tinha um acordo de interesse, o presidente cuidava do aspecto institucional. Adolfo Martins da Costa, o presidente, depois o Miguel Augusto Gonçalves de Souza, ambos presidentes da Associação Comercial de Minas. Olha aí. Né? E aí, então, o Adolfo me pediu, falou, olha, vamos fazer a interação da Fiat com a comunidade. Então, nós criamos o slogan, a ideia é ser útil. Quem não se lembra disso? Né? A gente que é mais antigo um pouquinho. Mas vem cá, fala em coisa antiga e patrimônio da humanidade. Fernando Pessoa passou através de você e ficou, e mudou o rumo da sua história. Que história que é essa? Foi sim. Aconteceu o seguinte, eu fui sendo levado pelos acontecimentos. Levado você sempre foi. Bom, constava isso por aí. O que ocorre, Paulo? Já no estado de Minas, eu estava lá cobrindo cultura quando eu entrei como estagiário, com Pedro Aguinaldo Fulgêncio, querido amigo. Então, o Ney Otaviani Bernes, que era editor de economia, chegou na minha mesa, eu lá digitando, datilografando na época, perguntou o seguinte, você gosta de economia? Eu falei assim, não, eu gosto mesmo de cultura. Ele falou, que pena, você gostasse de economia, eu gostei de uma matéria que você fez aí, eu ia te contratar amanhã. Eu falei assim, adoro economia. Nesse momento, eu comecei a ser o que os outros me fizeram. Aí fiquei 5 anos como repórter de economia. E aí a coisa foi indo, e de repente eu, na Fiat, dirigindo a área de comunicação, percebi que eu estava muito, apesar da minha vocação ser toda institucional, eu estava ficando muito operacional. Então me lembrei de uns versos do Fernando Pessoa. Né? Quando eu reuni a minha equipe para dizer que eu estava pedindo demissão, o Antônio Rubens Ribeiro, que hoje é assessor nosso na Associação Comercial, me perguntou, mas por que você está saindo? Foi por causa de uns versos. Falei, quais são os versos? Foi do Fernando Pessoa. Começo a conhecer-me, eu não existo. Sou o intervalo entre o que eu queria ser e os outros me fizeram. Então, eu fui decididamente ser eu mesmo.
Criei um escritório de consultoria. Pois é, bacana essa escrevi história. 11 livros. Bacana, 11 livros, né? E qual é o norte desses livros aí? Crônica. Crônicas. Mais ou menos feito Rubens Braga, sem ter a pretensão de chegar perto dele. Mas eles perguntavam, Rubens, você vai escrever um romance? Eu falei, não, estou aprendendo a escrever crônica. Olha aí. Vamos lá, fazer a leitura. Isso é a Caravana Cívica Stanislau Ponte Preta. Meus amigos, inclusive o ex-diretor da Band, Antônio Teles, que está ali embaixo à esquerda, abraçado na esposa dele de então. Estou vendo ali. E esses meus amigos, nós formamos a Caravana Cívica Stanislau Ponte Preta para lançarem o bar, o último livro do Pasquim. Que bacana. Editado pelo Pasquim, que eu escrevi, chamado A Rebelião das Mal-Amadas. E ali em cima está escrito o seguinte, esta casa que o viu nascer, como é que é? Hoje, o recebe hoje como esperou no momento de sua criação. Bacana, eu estou ali à direita, ao alto. Bacana. Temos mais aí, Fantini? Aí, olha aí, o Roberto Drummond. Aqui eu lançando um livro com meu querido amigo Roberto Drummond, autografando para o Roberto. Bacana. O mais? Aí, isso é um fato muito interessante. Aquela camiseta ali da Rebelião das Mal-Amadas. O que é a Rebelião das Mal-Amadas? A Rebelião das Mal-Amadas é um livro de crônicas. Tá, senhor. E indo para o bar, onde nós lançamos o livro em primeiro lançamento, primeiro ato, nós passamos na cidade de Tocantins, porque alguns dos doidos daquela caravana cívica queriam comprar foguetes para soltar na chegada de Ubá. E tinha esse senhor aí que estava bêbado, dormindo na praça. Mas captaram ele lá. Foi sequestrado. Levamos ele para o bar, ele está usando ali aquela coisa que nós fazíamos para jogar peteca na testa ali. Ele foi dormindo para o bar, chegou lá, ele foi despertado. Depois vocês vão ver logo em seguida. Ele foi despertado, participou de tudo e depois nós o devolvemos. Dizem que ele foi abduzido. Bem, e aí o seguinte, 20 anos passaram aí também, você aí com consultoria, 30 anos com a consultoria, é isso? 30 anos. 30 anos. E aí surgiu... Só para desrespeitar o Peter Drucker. Então, o cara escreveu o seguinte, diga. Algumas empresas cometem o milagre de viver mais do que 30 anos. A nossa vai. A nossa vai. A minha também, 30 anos, a Paulo Navarro, Comunicação. Parabéns, Paulinho. Agora me diga o seguinte, e aí a Seminas, como é que foi? A Seminas começou no estado de Minas, porque nós, naquela época, usava muito isso. A editoria de economia dava para nós as pautas, né? 13h, mais ou menos, ia todo mundo para a Associação Comercial de Minas. Todos os repórteres de economia. Isso que criou-se isso em Belo Horizonte. Nós íamos para lá e nós entrevistávamos os vice-presidentes, o presidente, etc., e completávamos ali a pauta que tínhamos recebido, a gente aprimorava. Dali é que nós seguimos para algumas entrevistas pela cidade. Eu fui fazendo amigos nas Seminas e quando eu estava deixando a Fiat, criando a minha pequena empresa de consultoria, aí então o Lúcio Assunção, era presidente, me convidou para ser diretor. E aí, logo em seguida, o outro Lúcio, que é o segundo Lúcio Assunção, é o Lúcio do B, igual existe o PC do B. O Lúcio Bem-Querer me pôs como vice-presidente. E sentindo que um dia chegar o ar da democracia, eles iam me expulsar da Seminas, eu fiquei 25 anos como vice-presidente. Aprendi o que era o espírito das Seminas e me preparei. Os velhinhos, o Adolfo Neves, que, aliás, ele nunca chegou a ser velho, mas é daquela outra geração, o Lúcio, o Zé Romualdo, estavam sempre me convidando. Está na hora de se assumir a presidência, está na hora, eu nunca quis. Depois, um belo dia, eu falei, acho que agora eu preciso prestar esse serviço. Foi em 2014. Estou lá, fui reeleito e termino o meu mandato em dezembro desse ano. Bem, eu vou continuar esse filme, essa história maravilhosa, depois do intervalo comercial. Salve! Bem, a gente volta com o programa DNA com gente que faz e acontece hoje. O nosso Lindolfo Pauliello contando aqui a sua trajetória fantástica de Ubá para o mundo, né? Bem, o Príncipe, como você é chamado aqui na Band, nos bastidores da Band aqui, tem uma passagem, chegamos aqui na Seminas, no primeiro momento do programa, e faltou uma perguntinha antes da gente embarcar aí na sua história pessoal um pouquinho. É o projeto que tem a assinatura da Seminas, que é Com Fins Mais Perto. O
que isso pode trazer para o turismo, para o desenvolvimento da nossa cidade, do nosso estado aí. A síntese é o seguinte, a plataforma nossa para dirigir a Seminas, dessa diretoria, é a Seminas para frente, para fora, para o futuro. A Seminas para fora é via internacionalização de Minas e de Belo Horizonte. E não é possível a internacionalização de um ambiente, de um território, sem um aeroporto internacional de porte. Tá. Né? Então, nós abraçamos desde o início, desde a década de 70, 80, com a construção e consolidação de Confins. Mas há uma questão. Parte da população de Belo Horizonte quis que os voos continuassem na Pampulha. Nós lutamos por Confins, mas nós entendemos que é o seguinte, é preciso saber por que parte da população, de nossos associados também, queria Pampulha. E ficou claro que era o seguinte, é um suposto conforto, é mais perto, mais próximo. Então, nós criamos um trabalho junto com os prefeitos do Vetor Norte de Belo Horizonte, que é um projeto chamado Confins Mais Perto, que significa nós fazemos a ligação, uma ligação melhor, mais eficiente, entre Belo Horizonte e Confins. Essa é uma luta nossa hoje, difícil porque é muito caro. Tá, isso é bacana. Hoje o nosso diretor-geral em Minas, o Nilson Moisés, junto com o Adriano Pinho, que é o superintendente, presidente do BH, o aeroporto de Confins, né, exatamente colocando isso com o apoio da nossa Band aqui. Bem, agora vamos lá. Filhos, amigos, falar desse capítulo aí. Vamos lá, fala aí dos filhos aí um pouquinho, companheira, filhos e tudo, amigos, né? Você sintetizou a minha vida. Meus filhos e meus amigos. Meus filhos, acho que... Aí, ó, os filhos aí. Aí, Larissa, Rodrigo, Guilherme e o meu querido genrinho, agregado que é o Lourenço, ali, ó. marido da Larissa, recém-casados. Tá bom. Né? Tem e os mais amigos. Tem os amigos. Tem amigos, uma companheira aí, né? Eu não podia me conter, então eu criei um grande grupo de amigos. Essa é a Mônica, minha namorada. Salve ela. Salve a Mônica. Estão aonde aí? Isso aí na Provence. Aí, salve. Uma das pequeninas cidades da Provence. Ok. Mas os amigos. Né? Vamos ver se os amigos Olha aparecem. aí. Isso é o quarto aniversário da Sociedade da Gestão do Prazer. Isso foi em julho de 2013, nós já estamos em 2018. Então, são 32 amigos, aí tem boa parte deles, brincando com a Fundação Dom Cabral, eu pus gestão no meio. Então, a Sociedade da Gestão do Prazer. Para você realizar o prazer, é preciso que haja gestão. Para tudo, você tem que ter um cronograma, um organograma e um fluxograma. Então, isso aí, nós criamos isso para tratar de cultura, de música, de filosofia, de passeios, enfim, mas sobretudo para tratar da amizade. Bacana, muita gente conhecida ali, estou vendo a Tereza Paz ali, por ali. Isso. Bem, vamos lá aqui, o que falta alcançar profissionalmente? Já fez tudo que tinha que fazer aí, ou não? Se eu disser que não falta nada... Falta um livro, agora. De viver, né? Deixa eu ver. Mas mais tem um livro. Mais um livro agora. 11, desses 11, 3 são coletâneas com outros autores, né? E estou escrevendo um livro, vou lançar em dezembro. Qual que é o título? Ainda não posso dar, mas você vai ser o primeiro jornalista. Pessoalmente, o que falta alcançar? Quando eu queria ser diplomata, era a paz. Eu era o cowboy da paz. Eu vivia estudando a questão da paz, etc. Então, eu acho que todo ser humano precisa de paz. Se você perguntar como é que consegue isso, eu vou te dar os parabéns e pedir para você me ensinar. Me dá um diploma aqui também. Agora, ping-pong aqui, seu hobby. Né? Vá para o... Escrever. Escrever. Uma viagem inesquecível. Provence, França. O que gosta de fazer no lazer? Meu jardim. Seu jardim. Minha piscina. Você molha, ela rega lá, plantinha? Tudo. Não, planto, cara. Planta também? E a minha piscina e meus amigos. Muito bem. E conversar, diálogo. Você gosta. Prato preferido? Prato preferido, todos os bons pratos. Beber no quê? Você vai falar? Cachaça mineira, de preferência de Salinas. De Salinas. Falou mesmo, pensei que ia ensaiar, mas concentrar, mas nessa. Qualidades que você vê no espelho aí? Coragem. Você é orgulhoso dessa história todinha, esse currículo fantástico e tudo? Não, nada? Não. Tá. Tem defeito, Lindor? Tem vários, sou humano, né? Tem um que você pode destacar aqui para a gente botar ele na cruz ali ou não?
Ser atleticano quando o Atlético perde. E quando perde, saudade. Não tem idade. Eu tenho saudade do futuro. No futuro. Daquilo que eu imaginei, que eu sonhei ser e que ainda não fui. Né? Fé profunda essa aí, né, cara? Nossa, mãe. Isso aí eu vou meditar daqui a pouco, junto aqui. Vamos meditar juntos. Fé. 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 É fé. Quando nós trabalhamos no marketing da primeira campanha do Hélio Costa para o governo de Minas, eu criei o slogan Fé. Era um monossílabo, que você fala de uma vez só, que você ia ao encontro do que até hoje os eleitores brasileiros querem. A coisa é tão difícil que é uma questão de fé. Você tem que acreditar naquilo. Né? Então, acho que a fé é tudo. Aliás, é ótimo, é monossílabo, é igual pai. Tá. Você tem alguma religião? Católico. Católico, tá. Medo? Nunca. Não, nenhum. Tem medo, não. Juscelino me ensinou isso, né? Quem? Juscelino Kubitschek, JK. E ele não conhecia o sentimento do medo. Entendi. Qual o legado que você deixaria para sua família, indiretamente até para Minas Gerais, que você faz parte dessa história aí? Né? Integridade. Integridade. Né? Se eu aposentar, você vai fazer o quê? Você consegue parar? Não, eu estou legalmente aposentado há alguns bons anos, mas eu nunca vou me aposentar. Nunca. Nunca? Não, de maneira nenhuma. Tá. Tem sempre alguma coisa para fazer. Tá, mas eu acho que quando você, então, quando você morrer, você vai aposentar. E no jazigo você vai deixar alguma coisa escrito lá, né? Pode deixar. Se deixaria, escreveria o quê? Incumbiria o John Wayne deixou, aqui jaz um bruto. Um bruto. Eu diria o seguinte, aqui jaz alguém que confia na esperança. Embora eu luto pela esperança. Tem um livro maravilhoso que é o seguinte, A Felicidade, desesperadamente. E eu me treinei a mim mesmo para nunca esperar, para eu buscar. Então, é um certo paradoxo, sabe? Mas é a esperança, a confiança que você vai conseguir as coisas, aí eu explico melhor a coisa, é que me faz viver. Mas fica claro o seguinte, eu construo como obter aquilo que eu quero. Tá. Para fechar, em um segundo, hein? Não, um minuto. A briga lá em cima. Lindolfo Paulero, por ele mesmo no espelho. Dentro disso tudo aqui. O espelho está aqui, ó. Um irrequieto. Irrequieto. Gostei. Obrigado, prazer. Paulinho. Parabéns. Te conhecer mais um pouquinho. Obrigado por ter vindo. Você me fez conhecer mais a mim mesmo. Bacana. Obrigado. Salve, DNA!